O canal é nós. Estamos aqui hoje para entrevistar uma pessoa da qual eu admiro pelos seus trabalhos, pela sua capacidade, pela sua pessoa que é aqui em Macaparana. Essa pessoa, acredito que a maioria do pessoal de Macaparana deve ter passado por ele. Muitos passou como alunos, outros passou como registro de nascimento, outro com certidão de casamento, outro talvez com certidão de óbito, um negócio agradável, mas passou por ele. Então, essa pessoa hoje, eu tenho que estar aqui para falar com ele, para ele contar um pouco da sua história, do seu trabalho, o que é que ele tem, as coisas de benefício que ele traz para Macaparana. Sabe quem é essa pessoa? Professor Natal. E para mim é uma honra muito grande poder entrevistar esse cidadão, que esse cidadão foi meu professor. Então, para mim, é uma honra muito grande, apesar que a gente tem uma aparência de quase a mesma idade, né, se olhar direitinho, mas foi meu professor. Por quê? Eu era um pouco desanimado em estudo, né? Aí teve que parar, mas foi meu professor. Então, boa tarde, professor. Para nós do canal É Nós, é um prazer muito grande eu estar aqui para conversar com o senhor. Boa tarde. Eu é que digo da satisfação de ver o seu interesse em me entrevistar, saber o que eu fiz, o que eu faço, o que eu tenho ainda para fazer. E você foi muito direto. Alguns, não é, foram meus alunos, outros eu fiz o casamento, registrei os filhos, e aquela parte mais desagradável que a gente não quer, mas que sempre acontece, que é o óbito, também passa por esse serviço. Tem que vir aqui. Tem que vir desse jeito. Eu cheguei aqui em Macaparana em 63 e no cartório eu cheguei em 1970. Então já fazem alguns anos. Uma boa parte da população eu conheço todos, agora já vai ficando mais distante, porque aqueles mais novos, mais as pessoas do seu nível, da minha idade, da sua família. Você é bem mais novo do que eu, porque eu já vou chegar agora, se Deus quiser, aos 70. Mas eu também não sou tão novo assim não, eu estou na meta de 61 já, viu? E assim estamos na luta. Com certeza. Professor, o senhor passou quanto tempo ensinando no colégio, no Creuza? Eu passei 30 anos como professor. É uma profissão muito gratificante, muito, muito, muito. Eu me sentia muito à vontade, gostava do que fazia. Tinha você sabe que o alunado é como os dedos da nossa mão, que não são iguais. Com certeza. Mas eu conseguia me dar bem com todos eles. Às vezes tem aqueles que desagradavam, mas a gente tem que ser maleável, porque um professor ou uma professora numa sala de aula é o outro pai daquela meninada ou a outra mãe daquela garotada que está lá, e ele tem que ter jogo de cintura para levar, para agradar, para transmitir aquilo que ele acredita que é a educação. Professor, com certeza, porque na época que o senhor foi professor, que foi meu professor também, só que a educação na época era mais severa, era mais rígida, você tinha mais respeito pelos professores, mais respeito, mais educação, maneira de respeitar os professores. Apesar que hoje, depois da mídia, caiu muito esse respeito pelos professores, principalmente pelos pais, porque às vezes os filhos erram e acham que os alunos e os professores é quem são responsáveis pelas atitudes deles. Porque se eu estou aqui, eu não sei o que está acontecendo na minha casa, mas só que meu filho chegar aqui mentindo, muitos deixam de acreditar no professor que é responsável por ele, para acreditar nas palavras do aluno. Veja, a educação, ela mudou muito com referência à sala de aula. Você foi bem cuidadoso quando fez essa colocação. No meu tempo de aluno, o professor bastava apenas olhar para o aluno. A gente já tinha, e mais alguma coisa dali vai de casa. Se o menino não é adestrado em casa, se o pai não tem uma boa convivência, ele leva para a escola. Mas no meu tempo era muito bom, muito rígido, não se brigava com o aluno, não se gritava aluno, tinha alunos bons, mas depois eu vou ser obrigado a confessar aqui a você que o Estado quase que bagunça, porque fez questão de ter mais alunos em sala de aula e menos aproveitamento. Então o professor ficou quase que amarrado, obrigado
a ter um nível alto de aprovação do alunado no final do ano, sem que aqueles alunos tivessem a capacidade exata de passar de ano. Eu, quando comecei a estudar, que realmente eu não tenho formação, como o senhor sabe, que eu parei. Como eu fui logo sincero no começo, conversando com o senhor antes da filmagem, eu estava falando a respeito que eu nunca fui muito interessado em estudar. Mas só que antigamente, eu não tenho nenhuma formação, porque às vezes as pessoas me perguntam se é formado, não. Eu era meio um pouco relaxado, na linguagem nossa, eu vou logo ser sincero, sobre o estudo. Só que antigamente os estudos, a educação era mais sincera, um negócio mais diferente do que hoje. Antigamente tinha o quê? Admissão. Você só ia para o primeiro ano, se você fizesse, para a quinta série, se fizesse o quê? Admissão. Agora, professor, fala um pouquinho dessa admissão que você estava falando a respeito disso, vai ficar um pouco meio embananado ainda por causa do tempo. Olha, essa passagem, eu passei por aí. Nós fazíamos um ano completo com 4 disciplinas, que era matemática, português, história e geografia. Se não passasse nessas 4 disciplinas, repetiria o ano, até que conseguisse passar. E naquele tempo, como você já colocou, primeiro ano ginasial. Então tudo dependia. Se o menino fosse bem no primário todinho, passasse no admissão e passasse para o primeiro ano, aquele ali podia contar com o sucesso, com tudo. Mas tinha aqueles que ficavam e repetia 2, 3 anos do admissão, perdia o interesse por isso. Eu acho que foi relaxamento de mesmo, para ser sincero. Eu passei na admissão, o primeiro ano que eu fiz, eu passei. Professor, depois o senhor começou no cartório quando já era professor ou começou depois? Acho que antes, o senhor foi um paralelo, né? Quando eu vim para o cartório, eu era estudante. Estudava na Escola Creuza, naquele tempo, o ginásio de Macaparana. Quando terminei aqui, a 4ª série ginasial, naquele tempo, eu fui para Timbaúba. Naquele tempo, todos os meus colegas de 4ª série ginasial tiveram condições de estudar fora, em Recife, que era o caminho de todos. Como eu vinha de uma família que não tinha essas condições de me sustentar lá em Recife, eu fui para Timbaúba. Então fiz lá o científico, que depois passou a ser o ensino médio, e depois do científico eu tentei o vestibular. Eu tive bons professores aqui na nossa cidade, a maioria deles ainda estão aí. Se for necessário eu posso citar, e tive um orientador muito bom. Você pode ficar à vontade, aí fica sempre que eu já era professor, substituía, tirava as aulas de alguns professores e um dia meu professor de matemática, professor Djalma, disse: Natal, você já está aqui nessa escola, você está tentando educação física, que era o que eu queria, o vestibular para educação física, e você faça um curso de área 1, que lhe assegure a cadeira do magistério, e depois você faz o que você quiser. Então eu mudei, no ano seguinte fiz o vestibular para matemática. Tive a sorte, né, porque a gente tem que contar com a sorte também. Fui aprovado, então fiz meu primeiro curso superior, eu fiz em Nazaré. Me habilitei em Nazaré em matemática. Depois eu fiz uma graduação em álgebra linear e meu último curso foi o curso de Direito, né, porque as coisas vão mudando, e eu já estava no cartório ficando um pouco arcaico. Eu digo, agora é minha vez. Já estava saindo da escola, depois dos 30 anos, aí fui para o curso de Direito. Pronto, era onde ia chegar também, nesse negócio. O senhor tem formação, o senhor é formado em Direito também. Eu sou bacharel em Direito. Eu sou advogado. Eu sei, é isso que eu digo. A turma não consegue, às vezes, eu sei que você sabe fazer essa diferença, mas alguém diz, por que bacharel e não advogado e tal e tal? O bacharel em Direito, ele tem o curso de Direito, né? E o advogado, ele tem o curso de Direito e tem a Ordem dos Advogados do Brasil.
ele faz uma prova O depois. pessoal tem um hábito chamado de doutor, né? Porque o pessoal, mas na realidade doutor é médico, né? Que na realidade, a não ser um juiz magistrado, é outra história. Para falar em juiz, o senhor foi juiz substituto também daquilo. Não, eu não fui juiz substituto. Eu, em algumas circunstâncias, eu era nomeado pelo juiz de direito para desempenhar aquela função. Dele, no caso. Dele, que ele não podia, por exemplo, numa eleição, ele me concedia a delegação para que eu fizesse aquela parte que ele tinha que fazer. Ele ficava sediado, por exemplo, no fórum e eu ficava rodando o município. Entendi. Aí pronto, aí no caso o senhor passou, quantos anos faz que o senhor trabalha aqui no cartório hoje? Fazem 40 anos. 2 dias, né? 40 anos. Então, veja, o cartório me dá um prazer muito grande, porque é aqui que eu conheço a população da cidade e a população passado por aqui. carente. Veja, hoje nós temos um sistema, vou passar logo para você, porque você coloca no ar também, que se a pessoa chegar e disser a mim que não pode casar, porque não pode pagar eu tenho como dar aquele casamento por um fundo que nós temos e assistir aquela pessoa. A segunda via do registro de nascimento, a pessoa às vezes chega e diz: seu Natal, o senhor pode fazer o menos? Não, senhor, não se faz menos, porque é uma coisa que a gente emite um boleto, vai ao banco e o banco, não é? Mas eu tenho como, eu pergunto ao senhor, não pode. Se me disser não, vai levar a certidão gratuita sem problema nenhum. Aí nesse período todinho, professor, os seus meninos têm formação. Já tem algum, Guilherme parece que trabalha aqui, não é isso? Guilherme, a formação dele é em administração, por isso que ele está comigo, para administrar futuramente as dívidas do pai. Claro que não, porque eu conheço. Que é o mais velho, formado em direito também, não exerce a advocacia porque ele está à disposição do Tribunal Regional Federal. E Ana Virgínia é formada em Ciências da Computação, de sorte que não posso reclamar, entendeu? Eu fico, olha Lula, como eu costumo sempre chamar você, Lula, Luiz Mota, eu fico às vezes olhando para as pessoas que só fazem reclamar, Eu tenho mais só fazem cobrar. Não, vamos dar graças a Deus por tudo. Isso. Se você, veja como eu vou sair do nosso, mas só para levar uma topada no meio da rua e não cair, dê graças a Deus por não ter caído. Se cair, se levante. Hoje na minha vida eu coloco Deus primeiramente em tudo, porque mais ou menos o senhor sabe o que eu passei, não acho não só o senhor, mas quase todo mundo aqui em Macaparana sabe da minha dificuldade, o que eu passei, a minha situação. Então eu acredito que Deus agiu na minha vida e mostrou que Ele tem poder na nossa vida, não só na minha, mas de todo mundo. Graças, que muita gente se acha dono de si. Eu sempre falo muito isso na rádio, às vezes no programa, que o pessoal tem um hábito de dizer: eu sou dono de mim. É engano dessa pessoa. Olha, me dê a parte um pouquinho. Em uma certa oportunidade, você ainda mora lá na vila? Moro. E nós fomos por ali, uma turma do bate-bola, e paramos. E você estava lá do outro lado da rua e eu olhei, fui lá, cumprimentei você. E você, quando eu saí dali, rapaz, eu fiquei olhando assim e chamei um dos meus amigos, Romildo, que você conhece. Conheço muito. Eu disse: nosso amigo Luiz Mota está um pouco prejudicado. Mas depois, quando eu lhe encontrei de novo, você já tinha recobrado a cor. A saúde a gente não sabe nunca se ela está boa. Eu digo: mas que camarada forte, que homem forte, é assim que se faz. A gente precisa ter fé, principalmente em certos momentos, professor, que a gente passa na vida, a gente acha que é fácil ou não, porque foi isso, foi o médico e aquilo, foi não. Primeiramente é Deus na vida da gente. Ele me acompanhou, meu filho, que já está fazendo a cinegrafia, ele me acompanhou o período quase todo dos meus problemas, da dificuldade. Teve momento de querer fracassar, desanimar, mas eu chegava a ponto de olhar e dizer: não, peraí, se eu tenho um Deus que me sustentou até agora, eu vou continuar nessa fé, não vou desanimar. Então, sustentei, superei
Olha, eu tive um momento de olhar assim, exame de fazer exame de entrar no sábado, que é exame de você entrar no sábado, nesse exame era na UTI, a senhora fez na UTI, você entrava no sábado, saía na segunda. Eu entrei num sábado, passei 8 dias. No último final do sábado, o médico chegou e disse, olha, vou mandar ele para casa, porque não vai ter jeito de fazer a cirurgia não, porque ele não vai passar no teste. Quando foi no sábado de manhã, eu fiz minhas orações, entreguei a vida de Deus. Quando foi no sábado de manhã, ela chegou, olhou para mim e disse, qual foi o santo que você rezou ontem? Eu disse, por quê? Porque você não estava atingindo nem a metade do que a gente queria, você ultrapassou. Então quer dizer que Deus sempre estava comigo na minha vida. Dentro de 2 meses, 3 semanas, eu consegui um doador. Graças a Deus. Então, a gente tem mais que agradecer. Pois é, professor, então para mim é essa honra de estar aqui hoje falando dos seus trabalhos. Se o senhor tiver alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade, que hoje esse momento é seu. Eu vim para aqui para isso. Veja só, eu não tenho muito a acrescentar não, mas eu gostaria de dizer aqui para você que eu sei que você vai publicar e muita gente vai, não é? Olha, que todo mundo tenha fé, que tenha coragem. Se não tem isso ou aquilo hoje, mas se for perseverante vai ter. Com certeza. Veja, meu pai, um homem do campo, e eu trabalhei muito no campo com ele. Hoje ele ainda está vivo, graças a Deus, tem quase 100 anos. Mas ele sempre inspirou isso aí, dizer, olha, um dia, quando ele resolveu me botar na escola, que somos uma família de 6 irmãos, ele disse logo qual era a receita. Vai para a escola, mas quando chegar vai para o trabalho com o papai, na enxada, né? Então, hoje a gente vê por aí a criançada, e não precisou assim de castigo, nem... Eu fico e não pensando... tem muito mais o que fazer, porque hoje em dia as leis, eu vou logo ser direto, veio com que a juventude ficasse liberta demais. Rebelde. E por isso está acontecendo várias coisas no nosso país através dessa lei. Sem dúvida. Olha, eu vou lhe dizer a você, hoje eu vou completar 70 anos em dezembro, se Deus quiser. Mas se meu pai me der eu fico calado. E vou contar uma história bem rapidinha. Outro dia eu estava num bar, tomando uma cerveja, não vi ele chegar, e ele foi lá, pagou as 2 cervejas e mandou ele embora. Você ia dizer que não ia? Aí eu olhei para ele e disse, papai, nessa época eu já tinha, parece, 49 anos. Meu velho, eu fui tirar pro menos, né? Mas conhecendo ele, sabia que ele não ia deixar de graça. Eu já tenho 49 anos. E ele olhou assim para mim e disse, vá atravessando a rua, que você ainda não tem 45 dias. Vá andando. Aí eu fui-me embora, né? Então hoje, Mota, eu estranho, não é? Quando um rapazinho de 16, 17, 18 anos, a moça de 15 anos, né? Não respeita pai e mãe, não respeita os idosos e tal, mas é aquela história, vamos para frente, vamos acreditar que vai dar certo. Se eu não que mude, né? Que a gente futuramente veja uma juventude com mais consideração, com mais respeito aos mais velhos, que eu aprendi a fazer isso, a respeitar sempre os mais velhos. Eu fui criado como o senhor também no campo, meu pai era agricultor, e a gente, quando era criança, ele saía às vezes com a gente, meus irmãos eram tudo mais velhos, eu fui o mais novo da família. Aí, quando ele saía com a gente e comigo também, os mais velhos davam bom dia, e eu, como não era de menor, dava a benção. Nunca me arrependi disso. Graças a Deus. Então, professor, eu acho que talvez essas bênçãos que o pessoal me abençoaram quando era criança serviu para mim hoje, porque Deus olhou para mim, também a população que orou muito, e eu estou por graças a Deus. E seu pai, sua família fez esse homem que você é hoje. Eu que agradeço a Deus por tudo isso. Meu pai foi embora com 81 e minha mãe com 104. Conheci muito todos os dois, tinha uma estima muito grande, mas a gente tem que se contentar que pronto, o senhor sabe, recentemente perdeu também um que foi aluno seu, era muito mais velho do que eu, estava com 76 anos. Sem dúvida, mas foi meu aluno e foi aluno da minha esposa. Então, professor, para mim é um prazer muito grande, eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor, fazendo essa pequena palestra. Então, lhe agradeço pela consideração do senhor ter aceitado o convite
e que nós possamos futuramente ter outras palestras, às vezes até com mais tempo. Sem dúvida, se achar que deve, Com certeza, eu o senhor que vem perguntar fico muito grato a se achar você que devo. por ter essa lembrança de mim, não é? Eu sou aquele camarada do meio da rua, da pelada do futebol. Aqui do meu trabalho, você já sabe que você não precisa pedir licença para entrar, você ou qualquer um seu. Se você mandar, eu estou aqui. Eu que agradeço, professor. Eu estou muito grato, estou muito feliz por isso. Muito obrigado, né? A gente está aqui. Eu gostaria que você que vai assistir acessasse o nosso canal, se inscrevesse, porque você se inscrevendo vai fazer com que ele cresça e vai fazer que eu possa levar mais história de Macaparana para o mundo, mais personalidade como esse cidadão aqui, que para mim, como eu disse, é uma honra muito grande estar com ele aqui. Então, muito obrigado.